Seja bem-vindo a mais um programa Vitor Reage. Você já está vendo aqui do meu lado uma imagem com o Alexandre de Moraes. Esse vídeo ele é especial. Esse daqui é o único programa que eu gravei até hoje do Vitor Reage em que a gente tem um vídeo em pé que eu só vou reagir a esse vídeo aqui, tá? É muito importante que você acompanhe o raciocínio desde o começo, porque esse é um vídeo mais longo, mais denso. A gente vai falar sobre a Lei Magnitsky e suas implicações. Você já sabe muito bem o meu posicionamento político. Se ainda não sabe, porque é a primeira vez que você está assistindo um vídeo meu, está caindo de paraquedas aqui no canal, você vai perceber ao longo desse vídeo que eu vou te passar agora. Mas antes de eu dar o play, eu já queria pedir encarecidamente para você fazer o exercício de sempre, que é deixar o seu like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e fica à vontade aí na seção dos comentários como sempre, tá? Eu aproveito para deixar aqui na descrição desse vídeo o link para o meu Instagram, caso você ainda não tenha um gestor de investimentos, para a gente bater um papo lá, fica à vontade para me mandar uma mensagem, tá bom? Então preste bem atenção nesse vídeo aqui. O vídeo é grande e é importante que você preste atenção desde o início. O governo brasileiro orientar os bancos a descumprirem a Lei Magnitsky. Eu sou Davi Aragão e hoje vou explicar algo que pode desencadear a maior crise financeira da história do Brasil. O que acontece quando um país desafia diretamente o sistema de sanções americanos. Vou mostrar os mecanismos de retaliação que os Estados Unidos têm à disposição, os precedentes históricos e por que essa decisão pode transformar o Brasil profundamente. Fiquem até o final, porque isso pode afetar cada real na conta de vocês. Em 1º de agosto de 2025, algo inédito aconteceu na política brasileira. Pela primeira vez na história, o ministro do STF foi sancionado pelos Estados Unidos sob a Lei Magnitsky. A reação foi imediata e desafiadora. Alexandre de Moraes declarou: o STF irá ignorar as sanções praticadas. Este relator irá ignorar as sanções praticadas e continuará trabalhando. Gilmar Mendes foi ainda mais longe. O STF não se intimidará diante das ameaças dos Estados Unidos e disse que a independência do Poder Judiciário brasileiro é um valor inegociável. O que vimos foi uma blindagem institucional completa. Luiz Barroso, presidente do STF, disse que a corte seguirá firme no cumprimento de suas funções. Flávio Dino declarou total apoio. O próprio STF emitiu nota institucional defendendo Moraes. Até o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e o advogado-geral da União, Jorge Messias, saíram em defesa. É uma solidariedade institucional que pode ter um preço financeiro devastador. Agora, imagine se o governo Lula, pressionado pela blindagem do STF, decida ir além das palavras. Imagine que obrigue os bancos brasileiros a descumprirem as sanções, que instrua o Banco Central a não colaborar com os bloqueios de ativos. Imagine que o Brasil oficialmente declare: não reconhecemos a Lei Magnitsky dentro do território nacional. Bancos brasileiros não cumprirão essas determinações. Isso não é ficção, é exatamente o que alguns países já tentaram fazer. E eu vou te mostrar exatamente o que aconteceu com eles. Bom, lembrando o seguinte, né? Eu acho que o paralelo recente que a gente consegue fazer com essa situação atual da Lei Magnitsky seria a Lava Jato. O que o nosso país ele tem de muito forte? Construção civil, setor petroleiro, agro e bancos. Tem o futebol também, né? O futebol que já foi bom, né? Hoje em dia não é tão bom assim. Mas a Lava Jato ela destruiu basicamente o setor petrolífero e o setor imobiliário. Principalmente o setor imobiliário. O petrolífero com a própria Petrobras se recuperou bem. Agora, o setor imobiliário, a gente teve diversas incorporadoras, construtoras, que nunca se recuperaram do auge pré-Lava Jato. Então, a situação aqui foi realmente bastante complicada para esses dois setores. Como eu falei, o petróleo até que se recuperou, mas sofreu um baque muito forte. Agora, o que estão tentando fazer, e isso daí pode até ser considerado uma conspiração da minha parte, mas eu vejo muitos esforços, não só de alguns grupos dentro do Brasil, mas também de estrangeiros, de destruir o agro, com toda certeza, e agora bater nos bancos. Né? O agro, por quê? Porque estão querendo tirar toda essa questão de subsídios dentro do agro, que, na minha opinião, tem que tirar mesmo, porque uma economia ela deveria ser totalmente livre. Essa questão de subsídios aí acaba atrapalhando. Por que você subsidia um setor como o agro e outro setor como o varejo, por exemplo, tem que pagar mais imposto? Isso eu acho um absurdo, né? De novo, você já sabe muito bem meu posicionamento político essa é a forma que eu penso, né? Então, eu acho que essa Lei Magnitsky ela vai afetar fortemente os bancos, como ele está falando. Se de fato algumas coisas acontecerem que a gente vai ver
agora na continuidade do vídeo. Quando o país desafia as sanções primárias da Lei Magnitsky, os americanos ativam algo que é chamado de Protocolo de Destruição Total. É uma segunda linha de ataque criada especificamente para quebrar países rebeldes. É como se fosse uma guerra em duas frentes. Primeiro, eles atacam a pessoa sancionada. Depois, atacam quem protege essa pessoa. E o Brasil inteiro pode acabar virando alvo disso. Vou explicar cada uma das armas dessa máquina de guerra financeira. A primeira arma são as sanções setoriais contra o sistema bancário brasileiro. É como se os americanos cortassem todas as artérias que ligam o Brasil ao sistema financeiro mundial. O mecanismo funciona assim: eles criam uma lista negra secundária. Se bancos brasileiros conscientemente descumprirem sanções do Magnitsky, entram automaticamente nessa lista. E aqui está o truque perverso: não precisam sancionar todos os bancos, basta sancionar 2 ou 3 bancos. Imaginem o Banco do Brasil sendo incluído na SDN list. Resultado: o banco não pode fazer mais correspondent banking com qualquer banco americano, não pode processar pagamentos em dólares, não pode participar de financiamentos de comércio exterior. Mas a coisa fica ainda pior. Por causa da regra de contaminação, qualquer banco brasileiro que fizer negócios com o Banco do Brasil sancionado também fica sob suspeita. É como uma doença que se espalha pelo sistema inteiro. 48 horas, todos os grandes bancos brasileiros estariam isolados. Itaú, Bradesco, Santander, todos cortados do sistema financeiro global. É a morte clínica do sistema bancário nacional. Protocolo de escalada automática. Aqui está o que torna essa arma tão terrível. Ela tem escala automática. Os americanos criaram um protocolo que funciona como uma máquina de guerra sem piloto. No dia 1, o primeiro banco é sancionado. No dia 3, bancos correspondentes americanos cortam relação. No dia 7, sistemas de pagamentos internacionais bloqueiam transações. No dia 15, bancos europeus cortam relações por medo de contaminação. No dia 30, o sistema bancário brasileiro está completamente isolado. É uma máquina que funciona sozinha, não precisam de nova decisão política. Tudo... Veja o seguinte, né? Esse rapaz aqui, eu não sei o nome dele, me mandaram esse vídeo, eu achei muito interessante, resolvi reagir aqui. Ele traz uma sequência de fatos que, para o colapso de fato acontecer, isso tudo precisa acontecer, né? Nessa sequência de dias e de números que ele trouxe aqui. Um conceito que eu queria trazer para você é o seguinte, o de distribuição de probabilidade. Pensa o seguinte, a probabilidade das ações da Petrobras subirem amanhã, por exemplo, ela é totalmente diferente da probabilidade de um meteoro cair na tua cabeça amanhã. A probabilidade de um meteoro cair na tua cabeça amanhã, ela é infinitamente menor, ela tende a zero, ela é praticamente zero. E a chance das ações da Petrobras subirem amanhã é 50%, porque pode subir, cair ou ficar parado. Digamos que é próximo a 50%, não é exatamente 50%, mas é próximo a 50%. Tá? Existem fatores estatísticos aí que não vêm ao caso agora. Esse conceito é importante por quê? Porque na hora que ele traz essas informações no vídeo, pensa numa sequência de fatos. Então assim, precisa acontecer isso, e depois precisa acontecer isso, e depois precisa acontecer isso. Você está tratando de 3 variáveis diferentes que precisam acontecer em sequência para o sistema brasileiro colapsar. A probabilidade disso acontecer, ela é ridiculamente baixa também. Ridiculamente baixa. Essas tensões, a gente viu que o Bolsonaro foi preso recentemente, né? Isso provavelmente vai trazer mais volatilidade, vai escalar um pouco mais a tensão, mas isso vai parar em algum momento. Em algum momento, ou o Trump ele vai voltar atrás, ou o STF ele vai voltar atrás. Para ninguém é interessante que o sistema brasileiro, o sistema financeiro brasileiro, vá à falência. Isso não é interessante para absolutamente ninguém, tá? Acontece automaticamente. E aí entra um efeito dominó tecnológico, o apagão digital. A segunda onda de ataques vem pelas empresas de tecnologia. E aqui está onde a coisa fica verdadeiramente aterrorizante. Amazon Web Services hospeda 60% da infraestrutura digital dos bancos brasileiros. Microsoft fornece sistemas operacionais para quase todos eles. Oracle roda base de dados. Cisco conecta as redes. VMware virtualiza todos os servidores. Quando um país é marcado como não compliance com sanções, essas empresas entram em pânico total. Não porque odeiam o Brasil, porque tem terror de perder acesso ao mercado americano. A Amazon fatura 500 bilhões de dólares por ano, sendo que 70% disso vem dos Estados Unidos. Ela não vai arriscar esse negócio para proteger alguns bancos brasileiros. É uma matemática simples. Vou descrever exatamente como seria o apagão tecnológico. Na semana 1, o serviço de hospedagem da Amazon anuncia revisão de compliance, que é um eufemismo para vamos ter que cortar vocês. Bancos brasileiros têm 30 dias para migrar de
servidores. Na semana 2, a Microsoft cancela as licenças de Windows Server. A Oracle bloqueia atualizações de segurança e a Cisco para com suporte técnico. Na semana 3, a Google bloqueia as APIs de pagamento. A Apple remove os aplicativos bancários dos sistemas da App Store. Samsung Pay para de funcionar. Na semana 4, toda a infraestrutura tecnológica dos bancos brasileiros está em colapso. Até o Pix pode parar de funcionar com isso. Cartões de crédito, então, nem se fala, quase todos de bandeira americana. A Internet Bank completamente sai do ar. É como se alguém desligasse a eletricidade de todo o sistema financeiro nacional simultaneamente. A segunda arma poderosa é o sequestro das reservas internacionais brasileiras. E aqui vem uma informação que vai chocar vocês. O Brasil tem 370 bilhões de dólares em reserva. Sabem onde 280 bilhões estão guardados? Em bancos americanos, É justamente isso que a Rússia fez antes da guerra com a Ucrânia, começou a se desfazer de parte das reservas americanas, teve um bloqueio lá, mas foi um bloqueio que não impactou a Rússia, e adivinha, é justamente o que a China está fazendo agora, vendendo títulos do Tesouro Americano e comprando ouro. Por que você acha que eles estão fazendo isso, né? europeus e treasures do governo americano. É como guardar suas economias justamente na casa do inimigo. Os americanos não chamam isso de confisco. Eles usam termos técnicos, investigação de compliance, revisão de origem de fundos, auditoria de antilavagem, mas o resultado é o mesmo, o dinheiro fica totalmente congelado. O processo funciona mais ou menos assim. O Treasury Department, o Departamento do Tesouro, abre uma investigação administrativa sobre as reservas brasileiras. Alegam suspeita de que o dinheiro pode ser usado para facilitar violações das sanções aplicadas pela Lei Magnitsky. Durante a investigação, que pode durar anos, as reservas ficam totalmente bloqueadas. O Brasil não consegue acessá-las, não consegue vender os títulos do Tesouro Americano que possui, não consegue movimentar qualquer tipo de depósito. É como se o Brasil acordasse um dia e descobrisse que 75% das suas reservas internacionais viraram papel de parede. Do dia para a noite, o país fica sem capacidade de defender a sua moeda. A terceira arma, desconexão do sistema SWIFT, é a arma nuclear do sistema financeiro internacional. SWIFT não é americano, ele é belga, na verdade, mas está totalmente dominado pelos americanos. Ele tem poder de veto sobre qualquer tipo de decisão, e quando os americanos pressionam, os europeus sempre cedem. O processo tem 3 fases. Primeiro, fazem a ameaça. SWIFT está revisando a participação de bancos brasileiros devido a violações de compliance de sanções. É um tiro de advertência. Bancos internacionais ficam apavorados, começam voluntariamente a reduzir transações com o Brasil. É como se o Brasil começasse a ficar com lepra financeira. Segundo, começam o isolamento seletivo. Bancos brasileiros ainda podem usar o SWIFT, mas com muitas restrições. Transações começam a demorar muito mais do que o tempo normal, e os custos ficam ainda maiores para as transações vindas do Brasil. É como se transformassem todas as autoestradas em estradas de terra e completamente esburacadas. Você ainda consegue chegar no seu destino, mas vai demorar 3, 4 vezes mais tempo, além de custar muito mais caro. Apesar de eu acreditar que isso não vai acontecer, não vai chegar nesse cenário, um alerta que eu tenho a te fazer aqui é o seguinte. Primeiro, se você tem 100% do seu dinheiro aqui no Brasil, você é completamente maluco, né? Eu já falei que dolarização de patrimônio é algo muito importante para qualquer um. Só que muitos fazem a dolarização via instituições brasileiras. Então, Avenue, via XP, via BTG, via Itaú, porque esses bancos hoje eles já têm esse serviço de você poder ir lá e comprar, enviar o teu recurso para o exterior. Qual que é o problema? Na verdade, quando você faz isso por uma instituição brasileira, você está diminuindo o teu risco geográfico e o teu risco político. Então o Lula foi lá e falou alguma besteira e o mercado brasileiro cai, o mercado americano não tem nada a ver com isso. Você pegou seu dinheiro, mandou pelo Itaú lá para fora e comprou ações da Apple. Ótimo, as ações da Apple vão se movimentar independentemente do que o Lula falar. Só que qual que é o problema? Quando a gente fala em risco geopolítico, que é o que a gente está tratando aqui agora, pode acontecer justamente isso e aí o teu dinheiro ele também vai ser bloqueado, tá? Porque uma coisa é você mandar o seu dinheiro por uma instituição brasileira pelo Itaú, por exemplo. Outra coisa é você abrir uma conta num banco americano, o Bank of America, o Goldman Sachs, o JP Morgan, e aí mandar o seu dinheiro para lá. Isso é bem diferente. Aí sim o teu dinheiro estaria protegido.
Terceiro, se o Brasil continuar resistindo à desconexão total, bancos brasileiros são simplesmente expulsos do sistema SWIFT. Resultado, o Brasil vira uma ilha financeira sem poder negociar com qualquer lugar do mundo. Não consegue receber pagamentos de exportações, não consegue pagar importações realizadas. O comércio internacional brasileiro para completamente, entrando em total colapso. A quarta arma, transformar commodities brasileiras em produtos tóxicos. É uma arma de destruição massiva econômica. O Brasil exporta 280 bilhões de dólares por ano, 65% são commodities. Soja, milho, café, minério de ferro, petróleo. Imaginem se esses produtos virassem radioativos comercialmente. Ou seja, ninguém poderia comprar do Brasil sem sofrer algum tipo de sanção dos Estados Unidos. Os americanos criam o que chamam de lista de contaminação comercial. Qualquer empresa que comprar commodities brasileiras, enquanto o Brasil proteger sancionados pela lei Magnitsky, pode ser também sancionada. É uma estratégia de terror psicológico. Eles não precisam sancionar todas as empresas. Basta sancionar 2 ou 3 grandes, como exemplo, que todas as demais irão seguir. Imagine que sancionem as americanas Cargill e Youngster Daniels Midland por comprarem soja brasileiro, que são grandes compradores. No dia seguinte, todas as outras trading companies param de comprar com medo de também serem sancionadas. É como se criassem uma epidemia de medo no mercado de commodities. O Brasil vira pária comercial do dia para a noite. A quinta arma, uma que pouca gente conhece, mas é devastadora. Antes dele falar a quinta arma aqui, ontem um cliente me ligou. E ele falou assim, cara, eu tô vendo aí umas notícias sobre o Alexandre de Moraes, que ele pode fazer com que o Bradesco quebre e tal. E aí eu falei para ele o seguinte, olha, se isso daqui de fato acontecer, se toda essa questão da lei Magnitsky afetar os bancos brasileiros e os bancos brasileiros forem à bancarrota, porque ela me ligou falando o seguinte, eu tenho um dinheiro no Bradesco que eu vou precisar daqui 2 meses para terminar de pagar um imóvel. E ela estava preocupada, o que faz com o dinheiro, que o Bradesco pode quebrar e tal. Falei, olha, se o Bradesco quebrar, o Itaú quebrar, se essa lei Magnitsky ela escalar, o que vai acontecer é que a menor preocupação que você vai ter é pagar esse imóvel daqui 2 meses. Por quê? Porque simplesmente o Brasil, ele literalmente vai colapsar. A tua preocupação, se esses grandes bancos quebrarem, é simplesmente em comer, em não morrer. É botar comida na mesa, independente do tamanho do teu patrimônio. Vai ser botar comida na mesa. A menor das preocupações é você pagar o restante de um imóvel que você tem financiado aí, tá? Então foi isso que eu falei. A probabilidade disso acontecer, eu repito, é extremamente baixa. São sobre as seguradoras internacionais. Todo comércio internacional depende de seguros. Navio carregando soja precisa de um seguro marítimo. Avião carregando café vai precisar de seguro de carga também. Até a refinaria de petróleo precisa de seguro de responsabilidade civil. E 95% das seguradoras internacionais são americanas ou europeias. A Lloyd's de Londres, a AIG, a Zurich, Allianz. Quando americanos pressionam, elas param de segurar cargas brasileiras. Resultado, navios param de sair dos portos brasileiros. Aviões param de carregar produtos brasileiros. É como se o Brasil fosse declarado não segurável. O olho que tudo vê. E aqui está o ponto mais aterrorizante. Os americanos têm tecnologia para detectar qualquer tentativa de burlar essas sanções em tempo real. Eles criaram algo que chamam de Matrix Financeira. É um sistema de inteligência artificial que monitora trilhões de transações globalmente, 24 horas por dia. Cada transferência bancária gera 200 pontos de dados. Origem, destino, valor, horário, tipo da moeda, bancos intermediários, código SWIFT, até localização geográfica dos dispositivos usados. Inteligência artificial processa esses dados em tempo real. Machine Learning identifica padrões suspeitos. Se você transferir dinheiro para alguém sancionado usando um banco intermediário lá em Singapura, eles detectam em apenas 30 segundos. Mas vai além da tecnologia. Eles criaram uma rede de informantes digitais. Exchanges de criptomoedas, por exemplo, reportam transações suspeitas. Fintechs vão compartilhar dados de compliance e até empresas de cartão de crédito também viram espiões. É como se cada transação financeira no mundo fosse monitorada por um exército de algoritmos e também de delatores digitais. Para entender o poder dessa arma, veja o que fizeram com a Rússia em 2022. Em 72 horas, destruíram a economia russa. No dia 1, sancionaram os bancos russos. No dia 2, cortaram o acesso ao SWIFT. No dia 3, congelaram 300 bilhões em reservas do Banco Central Russo. Resultado, o rublo desvalorizou 50% em uma semana. A inflação disparou 20%. O PIB do país contraiu 8% só no primeiro ano. E aqui está o detalhe principal. A Rússia teve 15 anos para se preparar para essas sanções. Criou sistemas alternativos, acumulou ouro, fez parcerias com a China e mesmo assim a economia russa foi praticamente devastada.
Isso eu discordo porque eu tenho amigos russos, inclusive. A Rússia ela está em sanção desde a invasão pela Ucrânia. E a economia russa ela não está devastada da forma como ele está falando, não. Ele se engana. Na verdade, a economia russa ela está muito melhor do que parece. Tá? E a Rússia ela provou para o mundo que o poder, ele de fato está minguando aqui do lado do Ocidente. Estados Unidos ainda é muito poderoso, não estou falando que não, mas nas próximas décadas, e eu já disse isso aqui no canal, o poder ele vai migrar para o Oriente. Ele vai lá para a China, vai para a Rússia, principalmente para esses dois países que vão encabeçar essa nova ordem mundial e se embate direto com o Ocidente, principalmente Estados Unidos, porque a Europa já era, sinceramente a Europa já era. Então, o que ele está falando da economia russa ter sido completamente destruída, de fato houve um choque nos primeiros meses, mas a economia russa hoje ela está muito melhor do que o Ocidente esperava que estaria. Tá? Dar exemplos mais detalhados de países que desafiaram o sistema americano. O caso do Irã, a lição de resistência. Entre 2010 e 2018, o Irã tentou resistir às sanções nucleares, criou um sistema bancário alternativo, usou permuta de mercadorias e até criou uma moeda digital própria. Os americanos responderam com sanções secundárias massivas, cortaram qualquer empresa que fizesse negócio com o Irã do sistema financeiro americano. O resultado veio em números. O PIB iraniano caiu 25% em 5 anos. A moeda se desvalorizou 90%. As importações caíram 80%, o país quase entrou em um colapso social. Só em 2018 o Irã capitulou e aceitou negociar um acordo nuclear. Mesmo assim, muitas sanções continuam até hoje. Outro caso da Venezuela, uma morte lenta. Venezuela tentou proteger funcionários sancionados usando bancos privados e empresas estatais. Os americanos escalaram gradualmente. Primeiro sancionaram Maduro, depois ministros, depois toda a PDVSA, que é a principal estatal petroleira da Venezuela, além do Banco Central e finalmente toda a economia venezuelana. O resultado disso é mais do que conhecido, né? O PIB venezuelano caiu 75% em 8 anos. A hiperinflação destruiu a moeda. 7 milhões e meio de venezuelanos deixaram o país, o que é 25% de toda a população. A Venezuela hoje é um cadáver econômico. Hoje produz apenas 10% da sua capacidade, o que antes eram 3 milhões de barris de petróleo por dia, hoje são apenas 300 mil. Já o caso da Coreia do Norte, um isolamento eterno. A Coreia do Norte criou um sistema financeiro paralelo mais sofisticado que existe. Bancos em Macau, empresas fantasmas em Hong Kong, até hackers cibernéticos para roubar dinheiro. Americanos simplesmente declararam: qualquer banco que toque em dinheiro norte-coreano será banido do sistema americano. Resultado: isolamento financeiro total há mais de 20 anos. O país só sobrevive porque China viola as sanções secretamente. Mesmo assim, a economia está em colapso permanente. A lição desses casos é clara: não importa quais alternativas você crie. Se os americanos decidirem te quebrar financeiramente, eles vão conseguir. O sistema financeiro global é como uma teia de aranha gigante e os americanos estão no centro dela. Veja o seguinte, ele deu os exemplos aí de Venezuela, Irã e Coreia do Norte. São 3 países que, primeiro, são muito menos relevantes para o planeta do que o Brasil, muito menos, e para os Estados Unidos também. E são 3 ditaduras, muito ao contrário do que é o Brasil, que a gente vive numa suposta democracia. Né? Então, eu não acredito que os Estados Unidos vão escalar esse ponto. Tá? Isso prejudicaria de qualquer forma, isso prejudicaria o planeta inteiro de uma forma bastante importante, em um momento que nem o Trump gostaria disso. E eu tenho certeza que o Alexandre de Moraes também não. Vibração na teia, eles vão sentir. Qualquer movimento suspeito, eles vão atacar. O Brasil está completamente vulnerável. Mais vulnerável que o Irã, mais vulnerável que a Venezuela e mais vulnerável que até mesmo a própria Rússia. Isso porque a nossa economia é totalmente integrada ao sistema americano. Agora, vou simular exatamente o que aconteceria se o Brasil desafiasse as sanções Magnitsky. É um exercício de análise de risco que todo brasileiro precisa entender. Primeira semana, os americanos enviariam um ultimato formal. O Brasil tem 7 dias para instruir seus bancos a cumprirem as sanções contra Alexandre de Moraes ou enfrentará sanções secundárias. O governo brasileiro responde: não reconhecemos autoridade americana sobre nosso sistema judiciário. Os bancos brasileiros não cumprirão essas sanções. Wall Street Journal, Financial Times, Bloomberg começam cobertura 24 horas desse evento. Investidores internacionais entrariam em pânico imediato. O risco do país dispara. Na semana seguinte, as primeiras retaliações começam. Primeira onda de sanções secundárias. 3 bancos americanos cortam o sistema de correspondent banking com o Banco do Brasil, Bradesco e Itaú.
os maiores do país. Resultado imediato disso, o dólar salta de 5,50 para 7 dólares em uma semana apenas. A bolsa despenca praticamente uns 30% e a fuga de capital supera os 20 bilhões de dólares. Empresas começam a cancelar importações aos montes, não conseguem mais obter cartas de crédito, por exemplo. Os portos param de receber navios que dependem de financiamento internacional. Na terceira semana, as empresas de tecnologia entram no jogo. Microsoft avisa que vai cancelar licenças de bancos brasileiros em 30 dias. Amazon suspende novos contratos com bancos brasileiros. Google bloqueia sistemas. Agora, vou explicar algo que nenhum político quer te falar. O preço humano real que os brasileiros pagariam se o governo decidisse proteger Alexandre de Moraes. Não é sobre economia abstrata não, tá? É sobre vida e morte. O primeiro impacto seria uma catástrofe sanitária sem precedentes. Eu vou te explicar por quê, não é exagero. E aqui está um dado que vai chocar vocês. O Brasil importa 95% dos ingredientes farmacêuticos ativos. Significa que 95% dos medicamentos vendidos no Brasil dependem de importações. Insulina para diabéticos, quimioterapia para pacientes de câncer, medicamentos para HIV ou remédios psiquiátricos. Sem acesso ao sistema financeiro internacional, laboratórios estrangeiros param de aceitar pagamentos brasileiros. É como se cortassem o oxigênio de um sistema de saúde nacional inteiro. Além disso, em relação a equipamentos médicos, seria ainda pior. O Brasil importa 80% dos equipamentos hospitalares. Marca-passos, desfibriladores, máquinas de hemodiálise, tomógrafos, respiradores. Imaginem hospitais com pacientes de UTI e os respiradores parando de funcionar porque não conseguem importar peças de reposição, por exemplo. Não conseguem pagar fornecedores estrangeiros. Cirurgias cardíacas canceladas porque não há como importar válvulas. Cara, veja o que ele tá falando, né? Seria uma guerra civil completa, ia ter guerra na rua. Ia ter guerra na rua. Transplantes suspensos porque não há como pagar medicamentos anti-rejeição. Em 6 meses, teríamos uma crise humanitária comparável a uma guerra, praticamente. Milhares de mortes evitáveis por falta de medicamentos e equipamentos. Segundo impacto, a destruição do sistema alimentar brasileiro. E aqui um outro dado terrível. O Brasil importa 85% dos fertilizantes que usa. E sem fertilizantes, a produtividade agrícola despencaria pelo menos 60% em uma safra. Os preços dos alimentos disparariam. Arroz, feijão, carne, leite, tudo ficaria praticamente inacessível para a população mais carente do Brasil. Mas vai além da produção. O Brasil exporta 80 bilhões de dólares em produtos agrícolas por ano. Sem acesso ao sistema financeiro internacional, as exportações praticamente parariam. O resultado disso é que o agronegócio praticamente quebraria. Milhões de empregos rurais seriam perdidos, cidades do interior entrariam em colapso total por conta da economia ser dependente desse mercado. O terceiro impacto seria uma crise energética. O Brasil importa 70% do petróleo que refina aqui dentro. Importa 40% do gás natural que consome. Sem poder pagar fornecedores internacionais, as refinarias parariam, os postos de combustíveis ficariam sem gasolina, caminhões param de rodar, a distribuição de alimentos colapsa, usinas termoelétricas ficariam sem gás, e isso causaria uma instabilidade no sistema elétrico. As indústrias param de produzir por falta de energia confiável dentro do país. É como se voltássemos lá no século XIX, economia baseada em carvão e lenha, Eu vou parar por aqui, eu acho que você já entendeu a mensagem que eu queria te passar. A probabilidade disso acontecer que ele descreveu no vídeo, ela é baixíssima, mas se acontecesse, baixíssima mesmo, tende a zero, mas se acontecesse, você já percebeu que a gente veria o caos na Terra, com toda certeza o nosso país iria para o buraco. Fique esperto que amanhã eu vou gravar um outro vídeo, vou trazer uma matéria aqui muito interessante, vou juntar duas coisas que eu gosto, que são 2 livros que eu recebi de indicação, junto com a Lei Magnitsky, tá bom? Fique esperto que amanhã vem vídeo novo aqui pro canal, tamo junto, espero que você tenha gostado, tá? Um forte abraço e até mais.